O Socialismo do Nosso Tempo, por Augusto Ramaciotti. Capítulo 35. O Programa da Esquerda Brasileira. O proletário deve primeiro conquistar a supremacia política, deve se erguer para ser a classe líder da nação. Soberania nacional e política externa independente. A soberania nacional é a condição de possibilidade de qualquer projeto transformador. Um povo dependente, do dólar, da tecnologia importada, dos fluxos financeiros voláteis e das agendas estratégicas alheias, tem seus horizontes comprimidos antes mesmo de formular seus próprios fins. Lenin mostrou que o imperialismo não é apenas beligerância externa, mas um estágio do capitalismo, no qual o capital financeiro se funde ao industrial, os monopólios se internacionalizam e a partilha do mundo passa a ser a gramática normal da acumulação. No Brasil, essa dominação se manifesta como dependência tecnológica, financiarização crônica, captura do debate público por conglomerados midiáticos, influência ideológica sobre frações das Forças Armadas e constrangimentos permanentes à política externa. Recuperar a soberania, aqui, significa autodeterminar prioridades, integração latino-americana, reforço de arranjos multilaterais alternativos, como os BRICS, diversificação de parcerias e distanciamento progressivo de tutelas unilaterais. A unidade com os povos da América do Sul é base material e política de um novo protagonismo regional. E, a médio prazo, terreno fértil para qualquer transição socialista que não confunda voluntarismo com estratégia. Soberania implica ainda recompor o comando público sobre recursos estratégicos, petróleo, energia, mineração, água, saneamento e reconstruir a capacidade de planejamento do Estado. Sem isso, seguiremos como plataforma exportadora de commodities e importadora de tecnologia, presa à armadilha de renda média e a ciclos de preços que não controlamos. O nacional popular não se opõe ao internacionalismo, o pressupõe. Só haverá internacionalismo consequente entre nações capazes de falar por si e negociar de igual para igual. Por isso, ainda que o início de uma revolução brasileira possa não ser plenamente socialista, seu conteúdo nacional, democrático e popular será o primeiro passo para romper as amarras externas e abrir caminho à socialização consciente das decisões econômicas, distribuição de renda e redução das desigualdades. O Brasil figura entre os países mais desiguais do planeta. A concentração de renda e riqueza é o mecanismo pelo qual as classes dominantes preservam seu poder político. Por isso, a redistribuição de renda deve ser o centro da agenda da esquerda brasileira. No terreno interno, a desigualdade brasileira não é defeito de gestão, é forma de reprodução de um capitalismo dependente e oligárquico. Redistribuir renda não se resume a compensações, exige reforma fiscal progressiva, tributação de grandes fortunas, lucros e dividendos, desoneração do trabalho e das classes médias, combate à evasão e ao planejamento tributário abusivo. Revalorizar o trabalho supõe revogar contra-reformas que precarizaram relações laborais e corroeram a previdência, retomar a valorização real do salário mínimo, fortalecer a negociação coletiva e enfrentar a uberização por meio de regulação protetiva e inclusão previdenciária. Programas de renda mínima, como o Bolsa Família, devem articular-se a uma estratégia ativa de emprego, crédito, compras públicas e conteúdo local, de modo que o aumento do poder de compra popular opere como justiça social e motor do mercado interno. Neoindustrialização, inovação e desenvolvimento sustentável. O Brasil vive, desde os anos 1990, um processo de desindustrialização precoce que compromete sua soberania e sua capacidade de gerar empregos qualificados. Reverter essa tendência é tarefa urgente e estratégica. A retomada do parque industrial é também uma questão de defesa nacional. Nenhum país é soberano sem domínio tecnológico e produtivo sobre seus recursos. O desenvolvimento de polos industriais no Norte e Nordeste pode romper com a histórica concentração de riqueza no Sudeste e integrar o território brasileiro de forma mais equilibrada. Reverter a desindustrialização precoce é questão de soberania e de trabalho qualificado. A neoindustrialização não pode repetir a dependência do passado. Ela exige autonomia tecnológica, política de inovação, parques industriais limpos e uma ponte entre indústria 4.0, automação, digitalização, IA e transição energética, bioeconomia e economia circular. Estados dinâmicos constroem complexos industriais articulados a políticas de financiamento, compras governamentais, metas de produtividade e missões tecnológicas, inclusive com polos no Norte e no Nordeste para desconcentrar riqueza e integrar o território. Sem transição socialista, o centro do sistema tentará bloquear o salto tecnológico na periferia. Ainda assim, cada avanço produtivo é tática que prepara a estratégia. Criar as condições materiais, produtivas, científicas e organizativas de uma economia planificada democraticamente. Reforma agrária e direito à terra. A questão da terra é, historicamente, o coração da luta social no Brasil.
Desde a colonização, a estrutura fundiária concentrou poder nas mãos de poucos e condenou milhões à exclusão. No campo, a questão da terra continua a concentrar a chave da democratização social. A estrutura fundiária herdada da colônia e do escravismo reproduz exclusão e violência. A reforma agrária popular, como sintetizam os movimentos camponeses, não é reivindicação setorial, mas programa de sociedade. Redistribui poder, garante soberania alimentar, interioriza direitos, fortalece a agroindústria cooperativa e redesenha o metabolismo entre cidade e campo. Reforma agrária e reforma urbana dialogam contra a especulação fundiária e a financiarização da vida. O direito à terra também deve incluir o direito à moradia e à cidade. Priorizar a agricultura familiar, crédito, assistência técnica, compras públicas, transição agroecológica e proteção a povos e comunidades tradicionais é política de Estado, não pauta identitária. A reforma agrária popular, defendida pelos movimentos camponeses e pelo MST, não é apenas uma reivindicação econômica, mas um projeto de democratização da sociedade. Redistribuir a terra significa libertar o trabalho da servidão moderna e garantir soberania alimentar ao povo brasileiro. A agricultura familiar e a produção sustentável devem ser priorizadas como políticas de Estado, enfrentando o latifúndio e o agronegócio predatório. Sem justiça no campo, não haverá paz nas cidades. Educação, saúde e direitos sociais. Educação e saúde públicas, gratuitas, universais, com qualidade, são o coração civilizatório do Pacto Democrático. A mercantilização neoliberal tenta subordiná-las à lógica do lucro. A esquerda deve recentrar o SUS e a escola pública na agenda. Carreiras valorizadas, financiamento estável, infraestrutura digna, ciência aberta, complexos industriais da saúde e fomento robusto à CIT para romper a dependência tecnológica. A educação, lembra Paulo Freire, é ato político, pode dominar ou libertar. O nosso programa escolhe a emancipação, autonomia intelectual, pensamento crítico, pesquisa aplicada ao desenvolvimento nacional, formação humanista e democrática. O investimento estatal em ciência, tecnologia e inovação é indispensável para romper a dependência tecnológica e sustentar o desenvolvimento nacional. Um país que não domina o conhecimento vive eternamente subordinado. Sustentabilidade e justiça ambiental. A questão ambiental não é pauta secundária, é dimensão estrutural da luta socialista. O capitalismo contemporâneo, em sua corrida por lucros imediatos, ameaça destruir as bases materiais da vida. Devemos compreender que a questão ambiental não é adereço, é limite histórico do capital e dimensão constitutiva do projeto socialista. Defender a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal é defender trabalho, água, clima e vida. Justiça ambiental significa proteger povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, combater garimpo e grilagem e condicionar o crédito ao respeito socioambiental. Uma transição energética rumo às renováveis, com reindustrialização verde, transporte público limpo e cidades de baixo carbono, requer Estado planejador, regulação firme e participação social. Engels já advertia: não dominamos a natureza como um conquistador, um povo estranho, pertencemos a ela e cada vitória unilateral cobra seu preço. O ecossocialismo traduz essa ética em programa: planejar a produção segundo as necessidades humanas e os limites ecológicos, recompondo o metabolismo sociedade-natureza. Conclusão do bloco. Em síntese, soberania, redistribuição, neoindustrialização, reforma agrária, direitos sociais e justiça ambiental não são frentes dispersas, são um mesmo programa visto por ângulos distintos. Tática porque responde às urgências populares, estratégica porque edifica as bases de um poder democrático de massas capaz de subordinar a economia à vida. O futuro do Brasil dependerá da unidade dessas lutas e da coragem de dizer com realismo e esperança: nossa pátria será livre, justa e socialista. Ou não será. Livro O Socialismo do Nosso Tempo. Autor Augusto Ramaciotti. Capítulo 35. O Programa da Esquerda Brasileira. Obrigado por assistir, se inscreva no canal.